Arthur é um rei cruel que domina o mundo com punhos de ferro. Durante sua subida ao poder, ele eliminou inimigos sem piedade, arrasou cidades com explosivos e cometeu diversas atrocidades para manter seu domínio. Em um momento de reflexão, tomado por remorso, ele sofre um ataque cardíaco e morre. Enquanto sua alma desce para o abismo, uma voz misteriosa lhe oferece uma nova chance de vida, desde que ele não a desperdice. Arthur então desperta e vê diante de si Reynold, seu pai, e Alice, sua mãe. Mesmo sem esperar que um bebê possa entender, seus pais estão radiantes com seu nascimento. Arthur percebe que renasceu de fato, embora seja difícil aceitar estar preso em um corpo tão pequeno. Ele sente-se feliz, mas também desconfortável com sua nova forma. Surpreso, Arthur jamais tinha visto tamanho poder, nem mesmo quando foi rei. Reynold, orgulhoso, espera reconhecimento da família, mas acaba distraído e é atingido na cabeça por uma pedra que cai. Alice já suspeitava que algo assim iria acontecer. Ela o cura rapidamente com magia e o aconselha a ser mais cauteloso ao exibir suas habilidades. Embora Reynold às vezes seja impulsivo, seus golpes são mortais. Na caça, derruba um javali selvagem com um único soco, ajudando os companheiros. Ao voltar da caçada, Reynold tenta abraçar Arthur, mas percebe que está coberto de sangue e precisa se limpar. Arthur tira 2 lições disso. O mundo é perigoso e as pessoas geralmente precisam de armas para se proteger. Além disso, se quiser viver sem amarras, terá que aprender a lutar. Quando Reynold retorna, Alice anuncia que é hora de colocar Arthur para dormir. Normalmente isso o irritaria, mas dessa vez ele gosta. Na vida passada, raramente conseguia descansar tranquilo, sempre sob risco de ser assassinado. Mesmo sendo invencível, a constante ameaça o exauria. Passam-se meses até seus membros frágeis ganharem força para que ele possa se movimentar sozinho. A primeira coisa que faz é procurar um espelho. Seus pais acham engraçado seu fascínio pelo reflexo, mas Arthur está apenas absorvendo sua nova condição. Agora que consegue andar, quando Alice o coloca para dormir, ele coloca seu plano em prática. Assim que ela sai, ele abre os olhos, joga o cobertor para fora do berço e foge. Enquanto Alice lava a louça, ele rasteja pelo chão. Tão focada, ela não percebe Arthur atravessando a casa. Ele chega à biblioteca e pega um livro, ansioso para aprender mais sobre o mundo onde nasceu. Descobre que o continente se chama Dikin, dividido em 3 reinos. Caldin, onde anões vivem em cidades subterrâneas. Elanor, lar dos elfos nas florestas profundas. E Sapão, dominado pelos humanos. Neste mundo, a conquista não ocorre pela destruição de cidades, mas Arthur quer compreender seu novo ambiente. Em outro livro, ele descobre que a tecnologia é rudimentar graças à existência da magia. As pessoas conseguem manipular mana internamente. Apesar de rara, a magia é essencial no cotidiano. Há 2 maneiras principais de usá-la: o fortalecimento, que circula mana pelo corpo para aumentar força, resistência e agilidade, e a conjuração, que projeta mana para controlar fenômenos fora do corpo. O funcionamento básico da magia já está claro para Arthur, mas ele não encontra nenhuma explicação sobre a habilidade de cura usada por Alice. Supõe que se trata de uma magia rara ou pouco documentada. Pelo que leu, a maioria das pessoas só consegue canalizar mana durante a puberdade, quando desenvolvem um núcleo interno. A partir daí, podem treinar para se tornarem magos. Isso o intriga. Em sua vida anterior, ascendeu ao poder com base em uma energia natural que lembra muito a mana. Curioso para testar se também possui essa energia, fecha os olhos e se concentra intensamente. Para sua surpresa, sente um núcleo de mana começar a se formar dentro de si. Ele considera isso um avanço importante. Pouco depois, Alice percebe que ele escapou do berço novamente. Ao encontrá-lo inteiro, suspira aliviada e o pega no colo. Arthur entra em pânico, temendo que ela tenha notado sua mana, mas Alice só percebe que ele precisa de uma nova fralda. Então, 2 anos passam. Em uma de suas anotações no diário, Alice demonstra alegria com o desenvolvimento saudável de Arthur, mas admite preocupação. Ele nunca sorriu desde o nascimento. Do lado de fora, ela o observa com Reynold no quintal, praticando com um bastão de madeira. Arthur demonstra entusiasmo com o treino, mas Alice se enfurece ao ver o marido entregando um bastão, ainda que inofensivo, para uma criança tão pequena. Já conhecendo o temperamento da mãe, Arthur sabe que precisa evitar situações que provoquem sua ira. Para afastá-lo dos treinos por enquanto, Alice decide levá-lo para um passeio pela cidade. A visita é uma oportunidade de ouro para Arthur. Ele analisa o nível tecnológico através das armas nas lojas, vê ingredientes e materiais inéditos,
E, o mais impactante, presencia um mago conjurando fogo diante de uma plateia. Ao final do dia, seu corpo infantil está exausto. Alice o carrega, planejando colocá-lo direto no berço. Apesar das limitações da infância, Arthur valoriza o carinho dos pais. Diferente de sua existência passada, solitária e marcada pelo abandono, agora sente o calor de uma família. Já adormecido no ombro de Alice, ela o observa com carinho, orgulhosa de como ele se desenvolve rápido. Tem ciência de suas escapadas noturnas para ler e percebe seu fascínio ao explorar o mundo. Para ela, isso reflete um espírito inquieto e aventureiro, muito parecido com o de Reynolds. Embora desejasse que ele permanecesse seguro ali, promete a si mesma apoiar qualquer caminho que ele escolha, desde que traga felicidade. No dia seguinte, Arthur vê o pai praticando no quintal. Fascinado, observa atentamente enquanto Reynolds ativa sua mana. Algumas pedras flutuam ao redor, mas o resultado é fraco. Reynolds dá de ombros, satisfeito com o pouco que consegue. Sua especialidade, afinal, é o fortalecimento físico, e não a conjuração de feitiços. Motivado, Arthur decide que é hora de treinar também, mas Alice surge, anunciando a hora da soneca. Incapaz de argumentar com palavras, ele protesta enquanto passam diante da estante de livros. Alice insiste que não há tempo para leitura, mas Arthur recorre à sua nova arma, o bico. Já um mestre na arte de manipular com a fofura, convence a mãe a deixá-lo ler um pouco antes de dormir. Sozinho, inicia sua prática mágica. Ao longo dos últimos 2 anos, avançou bastante. Já consegue condensar fragmentos de mana e formar um núcleo funcional. O processo é cansativo, mas recompensador. Está a um passo de conjurar seu primeiro feitiço. No entanto, subestima completamente a força de sua própria mana, e ao canalizá-la, causa uma explosão violenta que destrói parte da casa. Alice e Reynolds estavam do lado de fora quando ocorre a explosão. A explosão foi tão intensa que queimou gravemente as costas de Reynolds. Apesar disso, ele e Alice sobreviveram, mas logo percebem o mais importante. Arthur ainda está dentro da casa em ruínas. O desespero toma conta. Como um bebê poderia sobreviver a uma explosão daquela magnitude? Correndo pelos escombros, chegam à antiga biblioteca. Lá, encontram Arthur de pé no meio da destruição, ileso. Reynolds mal acredita no que vê. O menino não só sobreviveu, ele causou a explosão. Com apenas 3 anos, demonstra um domínio de mana que muitos sequer tocam antes dos 12. Orgulhoso, Arthur sorri para os pais, esquecendo-se momentaneamente do teto prestes a desabar. 2 vigas cedem e caem sobre ele. Tenta correr, mas suas pernas curtas o impedem. Quando o fim parece inevitável, Alice se lança sobre ele, protegendo-o com o próprio corpo, enquanto Reynolds ergue um escudo mágico para conter os escombros. Arthur fica surpreso, pois é a primeira vez que alguém arrisca a vida por ele. Alice o abraça com força, tremendo, as lágrimas caem de seu rosto. Acostumado a um mundo onde afeto era fraqueza, Arthur sente um aperto no peito. Em sua vida anterior, como rei impiedoso, jamais viveu algo assim. Ele então se lembra do dia em que um homem tentou assassiná-lo. O Conselho Real não apenas condenou o traidor, também sentenciou sua esposa e filho a um campo de concentração que ignorava completamente a Convenção de Genebra. Lá, foram torturados e usados como cobaias em experimentos, sem qualquer misericórdia. A lembrança é fria, mas o presente é quente. Naquele abraço, Arthur encontra algo que jamais teve, uma família que o ama. O homem começa a implorar para Arthur poupar a família dele, dizendo que eles não tinham culpa de nada. Como um ato de misericórdia, Arthur decide matá-lo ali mesmo. Afinal, isso era praticamente uma segunda-feira normal para ele naquela época. Agora, suas segundas-feiras são bem diferentes. Ele passa o tempo treinando com seu pai. Reynolds quer que Arthur use manoplas nos treinos, mas Arthur já tem uma vida inteira de experiência com espadas. Então, é claro que não quer trocar sua arma principal. Como ele está tão decidido a continuar com a espada, Reynolds decide usar uma também. E para deixar tudo mais interessante, ele reforça a própria espada com mana. Só que, para surpresa total dele, Arthur faz exatamente a mesma coisa, e corta da espada do pai com facilidade. Nesse momento, Reynolds percebe que Arthur é talentoso demais para continuar sendo treinado só por ele. Então, começa a considerar a ideia de contratar um professor profissional e vai conversar com Alice sobre isso. Mas Alice recusa na hora. Ela não suporta a ideia de mandar Arthur para alguma cidade aleatória, só para ele aprender alguma coisa. Eles já tinham combinado que Reynolds ensinaria luta e ela ensinaria magia. Só que aí,
Reynolds lembra que Arthur cortou a espada dele no treino, mesmo com ela sendo infundida com mana, e o menino ainda é só um bebê. Tipo, se ele já tá fazendo isso agora, imagina o que pode fazer no futuro? Por isso, Reynolds insiste que ele precisa de um professor de verdade. Alice sabe que Arthur é incrivelmente talentoso, mas ainda odeia a ideia de deixá-lo sozinho numa escola na cidade. A discussão entre os dois começa e dura alguns minutos, sem ninguém ceder, até que Arthur, já cansado daquilo, dá uma solução simples. Por que eles não vão junto com ele para a cidade? Assim ele pode estudar, e os pais não precisam deixá-lo sozinho. Os dois se encaram, percebendo que essa opção nem tinha passado pela cabeça deles. Mas de repente, tudo faz sentido. Eles acham a ideia ótima, e logo começam a se preparar para a viagem. No dia seguinte, uma carruagem chega para levá-los até a cidade. E não vão sozinhos. Vão junto com alguns velhos amigos. Arthur reconhece na hora. São as mesmas pessoas que ajudaram Alice e Reynolds a reconstruir a casa depois que ele a explodiu. Eles fazem parte de um grupo chamado Chifre Gêmeos. O líder, Adam, se apresenta a Arthur. Angela também se apresenta, mas do jeito dela, sufocando Arthur com um abraço tão forte que ele quase desmaia. Alice observa a cena toda feliz. Por sorte, antes que Arthur apague de vez, Darren aparece. Tira a Angela de cima dele e também se apresenta, mas de um jeito bem mais tranquilo. Só dá um high five no garoto. É então que Arthur nota uma garota em pé no alto da carruagem. Dá pra ver que a garota está se exibindo. Não havia nenhum motivo para estar em cima da carruagem naquele momento. Ela não diz nada, então os outros explicam a Arthur que o nome dela é Jasmine. A última integrante do grupo é Ellen, a arqueira. Com as apresentações feitas, o grupo finalmente segue viagem. Todos sobem nas carroças e partem. Durante o trajeto, Alice pergunta a Arthur se ele está animado com sua primeira grande viagem. Ele responde que sim, mas por dentro só consegue pensar em como esse mundo ainda é primitivo. Eles usam carruagens puxadas por cavalos, enquanto no mundo antigo dele, existiam frotas de carros voadores à disposição. Arthur acha tudo bem interessante, já que é a primeira vez que presencia um combate de verdade nesse mundo, e ele quer se tornar forte o suficiente para lidar com ameaças assim sozinho em breve. Como agora tem bastante carne de lobo, o grupo decide usá-la para o jantar. O único problema é que estão sem temperos. Então vai ser só carne grelhada mesmo. Durante o preparo, Alice percebe que o braço de Reynolds está um pouco ferido e se oferece para curá-lo. Mas antes que ela comece, Jasmine pede que espere. Todos se reúnem ao redor de Alice para fazer a guarda, já que curandeiros como ela são extremamente raros nesse mundo. Se alguém visse ela usando magia de cura, poderia acabar se tornando um alvo. Assim que Alice termina, cada um volta ao que estava fazendo, mas Adam decide que quer se exercitar um pouco antes de dormir. E qual a melhor maneira de fazer isso? Lutando com uma criança de 4 anos, claro. Parece meio cruel, mas ele ouviu falar da força de Arthur e quer ver com os próprios olhos. É só um treino. Adam avisa Arthur para se preparar e já imbuir sua lança com mana. Arthur faz o mesmo. Quando o duelo começa, ele canaliza um pouco de magia nos pés. No momento em que vai colidir com Adam, simplesmente desaparece e reaparece atrás dele. Seria a chance perfeita de atacar, mas seus pés de criança escorregam no chão. Ele perde o equilíbrio e Adam consegue se recuperar. Os dois trocam golpes. De qualquer forma, Arthur acaba sendo arremessado para longe. Seu corpo de criança era leve demais para acompanhar um aventureiro experiente, e ele acaba voando. Felizmente, os outros o salvam antes que ele atinja o chão. E claro, todo mundo começa a gritar com Adam por quase machucar Arthur. Mas ele diz que não conseguiu se segurar, porque Arthur era forte demais. Ele simplesmente não esperava tanta força vinda de uma criança. Chega a achar que Reynolds está fazendo algum tipo de experimento de super soldado com o menino. Na verdade, Reynolds nunca ensinou nada daquilo para Arthur. Ele aprendeu tudo sozinho. Nesse momento, Jasmine se aproxima de surpresa e acaba assustando Arthur sem querer. Ela ficou realmente impressionada com o que viu durante a luta e pede que ele a ensine a usar aquela técnica com magia nos pés. Arthur queria manter aquilo em segredo, já que era uma habilidade da sua vida passada, mas Jasmine simplesmente não aceita um não como resposta. Pelo olhar dela, Arthur percebe que ela vai insistir até conseguir o que quer. Então, talvez não tenha escolha, e acabe ensinando mais cedo ou mais tarde. Na manhã seguinte, a jornada continua como planejado. Ao longo do caminho, o grupo faz algumas pausas para descansar. Nessas paradas, Adam aproveita para dar algumas lições básicas de lança para Arthur. Poucos minutos depois, Arthur devolve o favor e ensina Adam a usar um arco. Com algumas explicações simples, Arthur consegue entender tudo rapidamente. O único conhecimento que ele tinha sobre armas da vida passada era com espada. Então essas novas lições estão sendo valiosas. Como estava aprendendo tanto com os outros, Arthur acaba decidindo ensinar sua técnica para Jasmine. Afinal,
Ao canalizar magia nos pés e combinar com magia do vento, é possível aumentar drasticamente a velocidade. Bastou uma demonstração, e Jasmine já conseguiu copiar a técnica perfeitamente. Mais tarde, enquanto Arthur lia um livro de magia dentro da carruagem, percebeu que Jasmine também estava lá, apenas o observando. Não era coincidência. Ela estava aproveitando cada oportunidade para se aproximar dele. Na manhã seguinte, Jasmine entrega uma faca para Arthur como forma de agradecimento por tê-la ensinado. Ficou bem claro que ela realmente gostava dele, já que normalmente evitava qualquer tipo de interação com os outros. Alguns minutos depois, todos voltam para as carruagens e continuam a viagem. Mas enquanto Arthur está concentrado em seu livro, a carruagem é atacada por bandidos. O grupo fica completamente cercado, sem rota de fuga. O líder dos bandidos ordena que capturem as mulheres e crianças para serem vendidas como escravas. Assim que ele dá o sinal, todos atacam ao mesmo tempo, e os aventureiros fazem o possível para segurar a investida. Em termos de força, os gêmeos do Chifre e Reynolds são muito superiores aos bandidos comuns, mas o número deles é grande demais. Aos poucos, o grupo vai sendo pressionado. Em um momento crítico, Reynolds é lançado de volta contra a carruagem pelo líder dos bandidos, ficando gravemente ferido. Alice tenta ir até ele para curá-lo, mas Reynolds a impede. Se os bandidos descobrissem que ela era uma curandeira, se tornaria um alvo imediato. Então, Reynolds pede que Arthur leve Alice o mais longe possível dali. Arthur não queria abandonar Reynolds, mas ele revela algo que muda tudo. Alice está grávida de outro filho. Proteger ela agora é prioridade máxima. Arthur entende a gravidade da situação. Assim que Reynolds dá o sinal, ele ativa sua magia e se prepara para fugir com Alice, enquanto Reynolds promete segurar os inimigos o máximo que conseguir. O líder dos bandidos ordenou que seus homens perseguissem Arthur e Alice, mas Reynolds se colocou no caminho e avançou contra ele. Na primeira vez que lutaram, o inimigo havia derrubado Reynolds com facilidade, mas agora, ele estava lutando por sua família, e dessa vez, não cairia tão facilmente. Enquanto Reynolds enfrentava o líder, alguns bandidos menos importantes tentaram alcançar Arthur e Alice. Foi quando Adam e Jasmine intervieram, lançando adagas com precisão e abrindo caminho para que os dois pudessem escapar. Todos estavam dando tudo de si para afastar os bandidos de Arthur, e ele se esforçava ao máximo para levar Alice em segurança. Era irônico. Em sua vida passada, ele tomava tudo o que queria sem se importar com ninguém. Agora, estava fugindo para proteger alguém que considerava precioso. Depois de correr por vários minutos, Arthur acreditou que já haviam deixado o perigo para trás. Mas estava errado. Um dos bandidos observava de cima de um penhasco, e esse sabia usar magia. Sem que Arthur percebesse, o inimigo lançou um feitiço de vento em sua direção. Quando finalmente notou, já era tarde demais. Ele só teve tempo de empurrar Alice para longe e tomar o golpe sozinho. O impacto o lançou para trás, jogando o penhasco abaixo. Com um corpo ainda de criança, uma queda daquelas era praticamente uma sentença de morte para ele. Mas se fosse morrer, não morreria sozinho. Enquanto caía, Arthur puxou a faca que tinha recebido de Jasmine e a lançou com precisão contra o mago. A lâmina acertou, e o cordão se prendeu ao tornozelo do inimigo, permitindo que Arthur o puxasse consigo para o abismo. Os aventureiros tentaram usar magia para salvá-lo, mas Arthur já estava longe demais para ser alcançado. Não havia mais o que fazer. Ele estava condenado. Durante a queda, sua mente ficou em silêncio. Mesmo diante da morte, sentiu uma estranha paz. Tinha conseguido proteger sua família. Finalmente compreendia por que aquele homem, em sua vida passada, havia lutado tão desesperadamente para proteger a própria. Arthur não hesitou em se sacrificar por Alice, e embora não se arrependesse do que fez, ainda desejava ter tido mais tempo. Queria ter vivido um pouco mais ao lado deles. Depois daquela queda quase fatal, Arthur consegue sair do rio e encontra uma caverna. Só que, ao entrar, ele dá de cara com um monstro assustador e já começa a se arrepender de ter ido procurar abrigo ali. Ele então pula tentando um ataque surpresa, achando que assim teria mais chance de sobreviver. Mas o monstro apenas o acerta e manda ele se acalmar. O monstro diz que não é mau e que só quer ser amigo. Mesmo assim, Arthur ainda está seriamente ferido, e as feridas não vão melhorar se ele não comer alguma coisa. O monstro começa a pegar umas frutas que crescem na parede da caverna e oferece para ele. Mas Arthur não confia muito nessa ideia de comer fruta que sai da parede. Ele pensa em tentar sair daquela situação conversando, mas acaba sendo vencido pelas dores. Quando tenta se levantar, ouve um estalo e começa a chorar. O monstro manda ele parar, lembrando que só o fato de ele ter sobrevivido à queda já é um milagre. Arthur tem várias perguntas na cabeça, mas o monstro diz que não vai responder nada até ele comer as frutas. Arthur hesita um pouco, mas ao dar a primeira mordida, percebe que o gosto é ótimo. Depois de comer bem,
Arthur pergunta se o monstro sabe de alguma coisa sobre seus pais. Ele explica que não pode sair da caverna para verificar, mas tem uma habilidade que permite ver a longas distâncias. Ele então gera uma tela e mostra que os pais de Arthur conseguiram derrotar os bandidos restantes. Isso confirma que eles estão vivos e bem, e Arthur fica muito aliviado com a notícia. Ele agradece ao monstro por mostrar isso. E como vai ter que passar um tempo ali, decide ser mais amigável. O nome do monstro é Sylvia, e ela se mostra bem gentil. Nos dias seguintes, Arthur fica ali comendo e descansando para se recuperar. Durante esse tempo, Sylvia cuida dele. Quando ele finalmente se sente melhor, tudo o que quer é voltar para casa. Mas Sylvia explica que ele não conseguiria fazer isso sozinho. A caverna está perto da Floresta Élfica, uma região cheia de criaturas mágicas e bandidos perigosos. Arthur não teria como enfrentar tudo isso por conta própria, mas isso não quer dizer que vai ficar preso ali para sempre. Sylvia tem o poder de abrir uma fenda dimensional e pode mandar Arthur de volta para casa, ou pelo menos para um lugar mais seguro que aquela floresta. No entanto, criar essa fenda vai levar bastante tempo, então Arthur precisa esperar. Como não tem nada melhor para fazer, ele pega um galho e começa a praticar suas habilidades de esgrima. Vários dias se passam, e embora ele tenha passado a gostar da companhia de Sylvia, ainda não sabe quase nada sobre ela. Tudo o que descobriu até agora é que ela tem a aparência de um monstro assustador. Aparentemente, ela está se escondendo de algo, mas é uma pessoa muito bondosa. Depois de terminar seu treino de espada do dia, Arthur se senta em uma pedra para começar a treinar seu mana. Sylvia fica surpresa ao ver que uma criança tão jovem já tem um núcleo de mana, mas tem certeza de que ele nunca aprendeu a usá-lo da forma certa. Ela estende a mão e começa a acumular uma grande quantidade de mana ali mesmo. Arthur fica maravilhado. Sylvia está basicamente reunindo energia enquanto lança um feitiço. Se ele conseguir aprender a fazer isso, com certeza vai se tornar muito mais forte. Mas antes de sequer se oferecer para ensiná-lo, Sylvia faz uma pergunta importante. Ela quer saber o que Arthur pretende fazer com o poder que vai ganhar ao aprender essa técnica. Arthur já havia pensado sobre isso antes, mas agora, com mais calma, ele se lembra de como sua família e seus amigos quase foram destruídos por bandidos. Por isso, ele responde que pretende usar esse poder para destruir qualquer um que tente machucar as pessoas que ama. Sylvia, no entanto, não gosta dessa resposta. Ela dá um peteleco na testa dele, jogando Arthur para trás, e diz que jamais ensinaria sua técnica a alguém que pensa dessa forma. Arthur não entende por que ela ficou tão irritada. Para ele, parecia perfeitamente natural querer matar seus inimigos. Mas Sylvia quer provar um ponto. Ela levanta o dedo até a testa de Arthur e diz que poderia facilmente abrir o crânio dele com um único toque, ou poderia simplesmente tocá-lo de forma gentil. Ela pergunta qual ele prefere, e Arthur responde que prefere o toque gentil, já que não quer morrer. Sylvia explica que é fácil agir movido pela raiva e pelo ódio, mas que uma vez que se entra nesse caminho, a vida vira um ciclo vazio e sem fim. Ela não quer ver Arthur desperdiçando a própria vida desse jeito. Então, pergunta de novo, o que você vai fazer com esse poder? Arthur pensa melhor, e desta vez, se lembra dos rostos sorridentes das pessoas que ama. Ele responde que quer usar o poder para proteger quem é importante para ele. Sylvia gosta muito mais dessa resposta. Enquanto isso, do lado de fora da caverna, um monstro que se parece bastante com Sylvia está seguindo seu rastro e está bem perto de encontrá-la. No mundo antigo de Arthur, ele era o rei, mas isso não significava que tinha todo o poder. Quem realmente mandava eram os senadores. Arthur era basicamente um agente de guerra, convocado sempre que eles precisavam que alguém cometesse atos de violência que ninguém mais queria assumir, mas ele nunca gostou de viver assim. No presente, Sylvia está ensinando Arthur a usar sua técnica. Depois de mostrar como se faz, ela pede que ele tente sozinho. Arthur começa a condensar o mana do ar ao redor, e depois de algumas tentativas, consegue usar essa energia para se fortalecer. Ele já sente a diferença na própria força, então corre até Sylvia para agradecê-la por ter ensinado aquilo. Mas de repente, Sylvia sente alguém se aproximando. Ela empurra Arthur para dentro de um monte de pedras e manda ele ficar quieto. Arthur não tem ideia do que está acontecendo, então resolve espiar. É quando vê outro monstro, que se parece exatamente com Sylvia. Ela parece conhecê-lo e fica surpresa por ele ter conseguido encontrá-la ali. O segundo monstro, no entanto, não perde tempo e exige que Sylvia vá com ele. Sylvia se recusa, e ele começa a atacar imediatamente. Arthur quer ajudá-la, mas ouve a voz dela em sua mente, pedindo para que ele não se preocupe. O monstro tenta convencê-la a cooperar, dizendo que, se ela continuar resistindo, ele será obrigado a matá-la. Sylvia responde que prefere morrer a obedecer. Então começa a reunir mana e revela sua verdadeira forma. Sylvia é, na verdade, um dragão.
e nessa forma ela consegue acessar muito mais poder. Ela dispara uma enorme rajada contra o outro monstro e consegue bloquear o ataque. Mesmo assim, ele avisa que ela está sendo tola. No estado atual do corpo dela, usar tanto poder assim pode ser fatal. Sylvia sabe disso, mas não se importa. Viveu uma vida longa e feliz, e está disposta a morrer para proteger Arthur. Ela consegue empurrar o inimigo contra a parede, mas ele ainda não foi derrotado. Se levanta novamente, pronto para contra-atacar. Várias explosões atingem Sylvia. Ela sofre muitos danos, mas, naquele momento, está mais preocupada com Arthur do que consigo mesma, porque a luta está perigosamente próxima de onde o escondeu. O inimigo lança mais um ataque, e Sylvia percebe que não pode desviar sem colocar Arthur em risco. Então, ela usa todo o seu poder para interceptar o golpe e consegue parar o tempo por alguns instantes. Com o tempo congelado, ela chama Arthur para fora do esconderijo. Ele obedece, já que o momento parece seguro e ele está cheio de perguntas, principalmente sobre o fato de ela ser um dragão. Mas não há tempo para respostas. O poder de parar o tempo logo vai acabar, e Sylvia precisa tirá-lo dali o mais rápido possível. Ela abre a fenda dimensional que vinha preparando há dias, mas, por causa dos ferimentos e da falta de tempo para completar o feitiço, o portal acaba se conectando a um lugar desconhecido, em vez da casa de Arthur. Ela queria evitar mandar Arthur para a floresta por ser um lugar perigoso, mas não tinha outra escolha. Mesmo assim, acredita que ele vai conseguir se virar sozinho e encontrar o caminho de volta usando a técnica que acabou de aprender. Por isso, não está mais tão preocupada com a segurança dele. Então, pergunta mais uma vez o que ele pretende fazer com o poder que ganhou. Arthur responde na hora. Vai usar tudo apenas para proteger sua família. Sylvia fica contente com a resposta, pois entende que ele não vai usar o poder por motivos egoístas. Antes dele ir embora, ainda tem algumas coisas que ela quer entregar. Ela cria um ovo e uma pena na frente dele e pede para que ele envolva o ovo com a pena e cuide dele com carinho. Como presente final, Sylvia também marca o corpo de Arthur com sua própria energia, deixando símbolos nos braços dele. Arthur fica sem entender ao ver que seus braços agora estão cobertos de marcas parecidas com tatuagens, mas Sylvia já está fraca demais para explicar. Só diz que, no futuro, ele vai saber como usar aquele poder, mesmo que ela não esteja lá para mostrar como. Sylvia aproveita para pedir desculpas. Conta que, na verdade, poderia ter mandado ele de volta para casa desde o começo, mas se divertiu tanto com a presença dele que acabou adiando isso. E por causa dessa escolha egoísta, acabou colocando Arthur em risco. Ele se sente péssimo porque sabe que ainda não é forte o bastante para salvá-la, mesmo depois de tudo o que ela fez por ele. Mas Arthur não liga se ela é um dragão ou um monstro. Para ele, Sylvia virou uma parte importante da sua família. Diz que a vê como uma mãe, mas Sylvia lembra que ele já tem uma. Então Arthur responde que ela pode ser sua avó. Sylvia não esperava por isso, mas adora a ideia e pede para ele repetir. Ele repete com um sorriso no rosto. Sylvia fica triste por saber que não vai vê-lo de novo, mas o tempo está acabando. Então, com delicadeza, empurra Arthur para dentro do portal. Ele entende, pega os presentes que ganhou e entra, mas no último segundo, muda de ideia e tenta fazer com que ela vá junto. Infelizmente, Sylvia não pode fazer isso. Então Sylvia fecha o portal e manda Arthur embora. O tempo volta a passar normalmente, e ela é atingida pelo ataque do outro monstro. O golpe é fatal. Ela cai no chão, mas o inimigo não acredita que ela tenha morrido de verdade, já que sabe o quanto ela é poderosa. Ele se aproxima devagar, ainda desconfiado, mas acaba relaxando ao ver o corpo parado. No instante em que chega perto, Sylvia reúne tudo o que restou da sua energia e lança um ataque que o incinera por completo, junto com tudo o que estava por perto num raio de 1 metro. Enquanto Arthur está sendo teleportado, ele ouve uma última mensagem vinda de Sylvia. Ela pergunta se ele se lembra do que ela falou sobre o verdadeiro uso do poder. Arthur responde que sim, mesmo ainda abalado com tudo o que aconteceu. Sylvia diz que o mundo pode ser um lugar cruel, e situações tristes como essa vão continuar acontecendo. É por isso que Arthur precisa fazer o possível para mudar isso. Arthur diz que não tem o que é preciso para mudar o mundo, mas Sylvia responde que não espera que ele transforme tudo de uma vez. Ele pode começar aos poucos. Afinal, não é como se essa fosse a primeira vez que ele tentasse mudar o mundo. Sylvia sabe da vida passada dele como rei, e mesmo não concordando com o jeito que ele governava naquela época, acredita que se ele não se deixar levar pelo ódio, poderá ser um rei de verdade, alguém capaz de tornar o mundo um lugar melhor. Um tempo depois, Arthur acorda deitado no chão e promete a si mesmo que vai cumprir o que Sylvia pediu. Mas,
Antes de qualquer coisa, ele precisa encontrar uma saída daquela floresta. Um tempo depois, Arthur acorda no chão e faz um juramento de cumprir o pedido de Sylvia. Mas, antes disso, ele precisa encontrar um jeito de sair dessa floresta. Após ser teleportado para essa floresta élfica, ele começa sua jornada para voltar para casa. Aí, enquanto caminha, um grito assustador corta o ar, vindo do outro lado da mata. Parece o grito de uma garotinha. Imediatamente, Arthur canaliza mana nos pés e corre para ver o que tá rolando. Ele pula pro topo de uma árvore alta para ter uma boa visão. De lá, ele enxerga um grupo de bandidos sequestrando uma menina. Ela tenta fugir, mas os caras já a pegaram e tapam sua boca para calar os gritos. Como a garota é uma elfa, os bandidos planejam vendê-la no mercado negro por um bom dinheiro assim que saírem da floresta. Então, amarram a menina e a jogam na traseira de uma carroça. Enquanto Arthur observa, flashes do passado voltam à mente, de quando ele e sua família foram atacados por bandidos. Ele se lembra dos bandidos falando sobre mantê-lo vivo, junto com as mulheres, para vendê-los como escravos, e isso o deixa furioso. A vontade inicial é acabar com todos eles por causa desse crime horrível, mas ele recorda o conselho de Sylvia sobre controlar a raiva. Sendo assim, Arthur respira fundo e tenta se acalmar. Ele sabe que atacar agora pode colocar a garota em perigo. Com isso, decide esperar o momento certo para agir. Os bandidos entram na carroça e começam a deixar a floresta, com Arthur seguindo de perto, escondido nas sombras. Ao anoitecer, os bandidos param para descansar e montar acampamento, já que não conseguem viajar no escuro. Arthur fica pensando se deve seguir eles até uma cidade humana ou agir ali mesmo. Mas, ao ouvir um dos bandidos dizer que prefere elfos, ele decide que não pode deixar a menina com eles por mais tempo. Ainda assim, ele espera a noite cair completamente antes de agir. Então, senta e medita para se preparar para o confronto que vem pela frente. Quando tá escuro o suficiente, Arthur abre os olhos e começa a planejar o ataque. Ele nota que os bandidos têm lobos com chifres presos por coleiras, e acha estranho que obedeçam humanos tão facilmente. Olhando melhor, ele vê que os lobos usam coleiras mágicas que os controlam. Aí, Arthur resolve usar isso a seu favor e joga pedras nos lobos para agitá-los. Os bandidos ouvem os uivos, e o líder manda um deles calar as feras. O bandido se levanta e dá um chute no pescoço de um lobo para silenciá-lo. Nesse momento, com o inimigo distraído, Arthur aproveita. Ele invoca uma lâmina de mana e pula atrás do bandido, eliminando-o com um golpe rápido. Pega a arma do cara, e quando outro bandido aparece para ver o que houve, Arthur salta nas costas dele e corta sua garganta. 2 bandidos mortos, mas o corpo de Arthur já sente o cansaço, então ele precisa ser rápido. Outro bandido se aproxima, curioso sobre a demora dos outros. Arthur tenta acertá-lo rápido, mas erra os órgãos vitais. O homem grita, alertando os outros da presença de Arthur. O líder dos bandidos percebe que Arthur é um mago e sabe que a luta não vai ser fácil, mas ele não quer matá-lo, já que um garoto mago valeria muito no mercado negro, mais até que a elfa. O líder canaliza magia nos braços e ataca. Arthur desvia com um pulo para trás e tenta um chute, mas o bandido esquiva. Arthur tenta surpreendê-lo jogando uma faca, mas o bandido a pega no ar e usa contra ele. Com isso, Arthur é jogado no chão, e o bandido o ergue pelos tornozelos, zombando. Diz que Arthur não tem chance contra um adulto em força bruta, e Arthur percebe que ele tem razão. Então, decide usar magia. Ele lança uma bola de fogo direto no joelho do bandido. Enquanto o homem grita de dor, Arthur o apunhala na cabeça com a faca. Agora, só falta o bandido ferido antes. Após eliminá-lo, Arthur vai checar a garota na carroça. Ela tá vendada o tempo todo e não faz ideia do que rolou. Arthur a tranquiliza, dizendo que os bandidos foram derrotados e que ela tá segura. O nome dela é Tessia. Ele a ajuda a sair da carroça e diz que ela pode voltar para casa, mas Tessia nota sangue na mão dele e fica preocupada. Arthur sabe que crianças podem se assustar com sangue, então decide não deixar ela ver os corpos. Ele pede que ela espere e cobre os cadáveres com uma lona. Tessia pergunta o que aconteceu com os sequestradores, e Arthur, sem querer admitir que os matou, diz que sofreram um acidente e não vão mais incomodá-la. Ela não insiste. Arthur pega os pertences dela na carroça e se despede, pois precisa seguir sua jornada. Mas Tessia agarra o braço dele, implorando para ele ficar, com medo de ficar sozinha. Ela teme ser atacada por fantasmas das árvores ou algo assim. Arthur pergunta se ela sabe o caminho de volta, e ela diz que sim, mas não sabe quanto tempo vai levar para chegar à vila. Ele não curte a ideia de fazer um desvio, mas sabe que Tessia não sobreviveria sozinha, então concorda em levá-la. Arthur olha para os lobos presos pelos bandidos e pensa em usá-los como transporte, mas, sem saber controlá-los, decide deixá-los. Tessia insiste que pelo menos tirem as coleiras mágicas para que voltem à floresta. Ele avisa que os lobos podem atacar sem as coleiras, mas ela acha que vai ficar tudo bem, já que não os provocou. Como moradora da floresta, Tessia sente que é seu dever cuidar das criaturas de lá. Ela tira as coleiras, e como esperado, os lobos voltam pacificamente para a mata. Na manhã seguinte, Arthur e Tessia seguem para a Vila dos Elfos, e depois de um tempo,
tempo, param para comer. Arthur faz um ensopado simples e diz que ela precisa comer para aguentar a caminhada. Tessia reclama que o cheiro tá estranho e Arthur admite que não é nenhum chefe. O ensopado é só carne seca e sal, então o gosto não é lá essas coisas, mas é melhor que passar fome. Tessia pergunta por que Arthur tá na floresta élfica, já que humanos raramente aparecem por ali, ainda mais uma criança sozinha. Arthur conta como se separou da família e acabou ali. Eles seguem conversando e ele pergunta como é viver no reino de Eleanor. Tessia diz que ama o lugar. Apesar dos pais ocupados, ela passa muito tempo com o avô e a serva. Eles continuam a viagem, mas, como Tessia não sabe ao certo onde fica a vila, é difícil prever quanto tempo vai levar. Para piorar, os lobos que Tessia libertou começam a segui-los. Arthur se arrepende de não tê-los eliminado antes. À noite, ele monta a guarda fora da tenda para proteger Tessia de um possível ataque. Depois de um tempo, ela abre a barraca e pede para ele dormir ao lado dela. Arthur diz que não tá com sono e prefere vigiar, mas Tessia insiste, com medo de ficar sozinha. Ele cede e faz a guarda de dentro da tenda. Apesar de fingir coragem, ela quer que Arthur fique ao seu lado o tempo todo. Antes de dormir, Tessia pergunta se é verdade que humanos são pervertidos que casam com várias esposas. Arthur fica surpreso e quer saber de onde ela tirou isso. Ela diz que foi o avô. Arthur explica que, embora existam pessoas assim, como na família Garrett, a maioria dos humanos é decente. Tessia acredita e logo dorme. Os lobos não atacam, e na manhã seguinte, eles seguem viagem. Tessia tá mais à vontade com Arthur agora. E, esquecendo os bandidos, parece bem mais feliz. Mas ela não tem nenhuma habilidade de sobrevivência e precisa de ajuda até para atravessar um riacho. Arthur a carrega. De repente, ele sente uma dor estranha no peito, sem saber o que é. Tessia corre atrás de ervas medicinais, mas Arthur sente que não é uma doença comum. Enquanto tá encostado numa árvore, um lobo aparece, e Arthur entra em pânico, sem condições de lutar. Tessia volta com as ervas, e ele a avisa para ficar longe, temendo o lobo. Para surpresa dele, o lobo só deixa um porco morto aos pés de Arthur e vai embora. Tessia acha que foi um agradecimento por terem libertado os lobos. Naquela noite, eles acampam e assam a carne na fogueira. O sabor é bem melhor que o ensopado, e Tessia a adora. Enquanto procurava ervas, ela achou cogumelos e oferece a Arthur, mas ele não devia ter aceitado. Os cogumelos causam uma diarreia danada. Exausto, Arthur quase desmaia, mas Tessia continua falando. Ela conta que o avô lia histórias sobre reinos humanos e anões, e ela sempre quis visitá-los, mas os elfos não confiam em outras raças. Tessia percebe que Arthur tá desligado, mas entende que é só cansaço. Então, ela o cobre com um cobertor e deseja boa noite. Na manhã seguinte, a dor no peito de Arthur piora. Tessia se desculpa por não ajudar, mas ele diz que não é grave. Mudando de assunto, ela pergunta se pode chamá-lo de Art, já que o considera um amigo, depois de tanto tempo juntos. Arthur aceita e diz que não se importa. Tessia fica surpresa com a calma dele. Ele brinca, dizendo que vai aproveitar cada momento como amigo da grande Tessia, o que a irrita, e ela manda ele parar de ser infantil. Arthur acha graça, já que foi ela quem insistiu para ele ficar por causa do medo. Tessia retruca que era diferente. Brincadeiras à parte, Arthur percebe que Tessia é sua primeira amiga de verdade. Nem na vida passada ele teve isso, já que todos tinham medo dele. De repente, Tessia o chama para ver algo. Ele vai, esperando um galho estranho, mas encontra uma árvore enorme com um portal no centro. Tessia explica que essa é a entrada da Vila dos Elfos, e estende a mão, convidando Arthur a ir com ela. Os guardas exigem que Arthur explique quem deixou um humano como ele entrar nas terras sagradas dos Elfos. Ele olha para Tessia, esperando que ela esclareça tudo, mas ao vê-la calada, sente uma pontada de traição, achando que foi ingênuo por um dia ter considerado ela uma amiga. Porém, a verdade é que Tessia estava quieta só por ser uma criança. Quando os guardas falam em executar Arthur, ela finalmente reage, defendendo ele e dizendo que ele salvou sua vida. Mesmo assim, os guardas insistem que Arthur deve ter manipulado a mente dela para ela acreditar nisso, como se isso fosse possível. Aí, o único cara sábio e sensato das terras élficas aparece, saindo do mesmo portal de teletransporte, e manda soltarem Arthur. Esse é Virion Eralith, o antigo rei de Eleanor. Ele agradece pessoalmente a Arthur por salvar Tessia, revelando que ela é sua neta, ou seja, a princesa do reino. Arthur fica de queixo caído, porque nunca imaginou que Tessia fosse da realeza, ainda mais pelo jeito dela enquanto estavam juntos. Logo depois, os pais de Tessia, o rei Alduin Eralith e a rainha Merial Eralith, chegam e se reencontram com a filha, que estava sumida há dias. Enquanto Merial checa se Tessia tá bem, Alduin questiona o que um humano tá fazendo ali. Pelo jeito, Alduin puxou a mãe, e não tem nem de longe a sabedoria do pai, porque logo manda os soldados executarem Arthur. Virion intervém de novo, dizendo que foi ele quem mandou os guardas segurarem a onda. Ele explica a Alduin que Arthur salvou a preciosa Tessia, mesmo sendo um humano tido como bárbaro. Tessia reforça, implorando pro pai não machucar seu amigo e até sugere convidá-lo pro castelo. A ideia de um humano pisar no castelo deixa Alduin
hesitante. Mas Tessia não espera a resposta e vai direto falar com Arthur, dizendo que, se ele for com ela, os chefes reais vão preparar os petiscos favoritos dele. Sim, esse tipo de suborno é coisa de criança. Bom, Arthur tecnicamente ainda é uma criança, então tá de boa. Alduin não quer contrariar a filha de personalidade forte e acaba cedendo. Enquanto isso, Virion fica super curioso, porque sente um poder estranho em Arthur e pede para conversar com ele em particular mais tarde. Por enquanto, Arthur acompanha Tessia enquanto caminham pelo reino de Elenoir, um lugar com uma vibe artística, onde as casas são construídas tanto em cima quanto embaixo das árvores, e o povo leva uma vida simples, mas tranquila. Conforme Arthur anda ao lado de Tessia, ele atrai um monte de olhares curiosos da multidão, todos querendo saber o que um humano tá fazendo ali. Arthur ainda tá chateado porque Tessia hesitou em ajudá-lo no começo. Por que ela fez isso? E o que era aquele olhar sério no rosto dela? Ele não entende. Esse pensamento não sai da cabeça dele, e ainda provoca uma dor aguda no peito. Mesmo assim, ele fica desconfiado de tudo ao redor e tenta se manter alerta. Eles chegam ao castelo no fim da cidade. Ao entrar, são recebidos por várias criadas élficas, que existem só para garantir que Tessia tá sempre feliz. Mas hoje, Tessia quer retribuir Arthur. Ela manda as criadas darem a ele a melhor hospitalidade possível, dizendo que ele salvou sua vida. Vendo que elas hesitam, Tessia garante que Arthur é um dos raros humanos de coração bom. Aí, ela pergunta para ele o que ele quer fazer: comer petiscos, brincar, almoçar ou talvez se refrescar. Mas antes de qualquer coisa, Arthur quer falar com os pais de Tessia sobre o que rolou na floresta. Como ninguém explicou nada ainda, ele reúne todos na sala de reuniões para uma conversa séria. Tessia, no entanto, tá no mundo dela e traz chá e petiscos para todo mundo, como se fosse um chá da tarde qualquer. De qualquer jeito, Alduin se apresenta formalmente junto com Merial e Virion para Arthur. Arthur também se apresenta, dizendo que é só um garoto comum de uma vila esquecida no reino de Sapin. Ele se ajoelha diante de Alduin, dizendo que um plebeu como ele nunca sonharia em estar na mesma sala que o rei dos elfos, e agradece pela oportunidade. Alduin fica surpreso com a educação de Arthur, mesmo ele se dizendo um simples camponês, e deixa ele continuar. Arthur dá uma explicação detalhada do que aconteceu, contando como se separou da família. Ele não mente pro rei, mas também não revela tudo, como o encontro com a misteriosa dragão Sylvia. Mesmo assim, segue a história até o momento em que encontrou Tessia sendo sequestrada por mercadores de escravos. O clima na sala muda na hora. Alduin aproveita para culpar toda a humanidade pelo que os bandidos tentaram fazer com sua filha. Mas Virion faz a pergunta certa. Como um garoto de 5 anos como Arthur conseguiu salvar Tessia de 3 adultos? Não pode ter sido por conversa ou súplica. Então, Arthur revela a verdade. Ele diz que é um mago talentoso e usou seus poderes para eliminar os sequestradores. Alduin acha difícil acreditar, e o mesmo guarda chato de antes aparece com sua opinião indesejada, dizendo que Arthur deve ter manipulado a mente de Tessia só para entrar nas terras élficas. Virion, que tá defendendo Arthur desde o início, não aguenta mais o desrespeito e cala o guarda na hora. Tessia também entra na conversa, contando que ouviu os bandidos falando em vendê-la por um preço alto, o que traz de volta o trauma. Quando ela termina de relatar o que passou, Merial se emociona e a abraça forte. O amor de mãe é sempre comovente. Alduin também entende o que a filha sofreu e diz a Arthur que acredita nele, agradecendo por tudo que fez. Depois de contar como conheceu Tessia, Arthur vai direto ao ponto da conversa. Ele explica que tá separado da família e que tudo que quer agora é se reunir com seus pais em Sapin. Alduin não acredita no que ouve. Arthur tá mesmo pedindo ajuda dos elfos, que veem humanos como bárbaros. Ele diz que não tem como ajudar um humano e que Arthur precisa se virar para voltar para casa. Mas Arthur, esperto como sempre, lembra Alduin de tudo que fez pela família e pela cidade deles. Ele argumenta que, se não retribuírem a ajuda depois de tudo, então os elfos também são bárbaros e não tem moral para chamar os humanos assim. Virion olha para Alduin com uma cara de "te pegaram". Ele diz que Alduin caiu na própria armadilha. Tessia também fica do lado de Arthur, encarando o pai, esperando a decisão dele. Sem saída, Alduin concorda em ajudar, mas avisa que o único portal para Sapin só abre a cada 7 anos, após uma reunião dos 3 líderes. Como usaram ele recentemente, a próxima abertura é só daqui a 5 anos. Arthur não tem esse tempo todo para esperar. Alduin percebe isso e diz que vai mandar soldados para escoltar Arthur de volta. A jornada começa no dia seguinte, e Arthur fica mais aliviado. Mas aí, a dor no peito dele volta com força. Ele mal consegue sair da reunião e vai tomar um banho. A dor não passa, continua latejando. Depois do banho, ele aperta o peito, tentando entender
entender o que está causando isso e como resolver. Ele pensa em Sylvia e pergunta mentalmente o que deve fazer. Infelizmente, a resposta não vem tão cedo. Arthur sai para caminhar pelo palácio e o ar fresco alivia um pouco a dor. Ele pensa nos pais e na saudade que está sentindo. Será que eles estão vivos? Ele acha que são fortes demais para morrerem fácil, então acredita que estão bem. Quando olha para Tessia com os pais, imagina se a família dele vai recebê-lo com a mesma alegria ou se vão ficar bravos por ele ter sumido tanto tempo. Esses pensamentos pesam no garoto, que fica parado, perdido nos sentimentos. Tessia corre até ele. Arthur a provoca, chamando-a de princesa mimada, e diz para ela curtir o conforto dos pais. Ele abre o jogo com Tessia, contando as preocupações com os pais e se vão ficar felizes com seu retorno. Ela segura o rosto dele com carinho, surpresa com a insegurança. Como assim os pais dele não ficariam felizes? Para ela, pais sempre se preocupam com os filhos, e os dele devem estar angustiados com o sumiço. Enquanto ela consola, flores chamadas Shinbell Flowers começam a cair sobre eles. Tessia reconhece e comenta sobre elas, mas Arthur, ao vê-las, lembra do momento em que entrou na cidade e achou que Tessia ia traí-lo. Mas ele se sente aliviado por ela não ter feito isso. Ainda assim, as flores parecem familiares de outro jeito. Para Tessia, são só flores, mas para ele, parecem armas. Ele já as viu em batalhas do passado. Sem entender bem porquê, ele se desculpa com Tessia, que fica confusa, e diz que também gosta das flores. Aí, joga uma delas de volta, achando que era uma arma lançada por alguém. Para surpresa dele, quem jogou foi Virion. Arthur o confronta, perguntando por que tá atacando a própria neta. Mas Virion sorri com deboche e pergunta se alguém pode mesmo ser atacado por algo tão inofensivo. Tessia corre até Virion e pede para ele deixar Arthur em paz, dizendo que ele é diferente dos outros humanos e é uma boa pessoa. Ela implora pro avô parar de provocar. Virion, no entanto, diz que não tá provocando. Para ele, Arthur é o primeiro humano interessante que viu e não vai deixá-lo escapar. Com magia, ele faz Tessia sentar e pega um bastão, desafiando Arthur para um duelo. A luta começa e Arthur dá tudo de si. Ele usa todo o seu mana, mas logo percebe que Virion é mais rápido. Por mais que tente, não acerta um golpe. Numa tentativa mais agressiva, Virion quebra o bastão e um pedaço quase acerta Tessia. Arthur a protege a tempo. Ele decide usar magia, uma magia poderosa, daquelas que poucos aguentam. Mesmo assim, Virion a repele. Após várias tentativas, Arthur finalmente acerta um golpe na cabeça de Virion. O elfo, em vez de se irritar, fica mais animado. Ele pede outra rodada, mas Tessia se levanta e cutuca o avô, pedindo para ele deixar seu Art em paz. Virion retruca que Arthur não é o garoto inocente que ela pensa. Na verdade, foi Arthur quem o provocou e quase venceu. Arthur nega o reconhecimento, dizendo que Virion tá exagerando suas habilidades. Aí, Virion faz um pedido inesperado. Quer que Arthur seja seu discípulo. Arthur acha a ideia interessante, mas pensa nos pais e no fato de que eles não sabem se ele tá bem. Isso o faz hesitar. Ele conta sua preocupação para Virion, que diz que tem um jeito de avisar os pais de Arthur sem ele precisar voltar agora. Arthur fica interessado, mas antes que Virion explique, ele libera uma energia no corpo de Arthur. A dor no peito volta forte, e Virion confirma o que suspeitava. Arthur recebeu a vontade da besta. A única forma de Arthur sobreviver e escapar da morte é virando discípulo de Virion. Ele está paralisado, sem conseguir se mexer, com uma dor aguda no coração. Enquanto tenta segurar essa dor, uma aura escura sai do seu peito, tomando a forma de um ser misterioso e assustador. Com medo, Arthur fecha os olhos, pensando se aquela criatura é uma manifestação das suas ansiedades ou talvez das suas responsabilidades. Quando o monstro se aproxima, quase o acertando, uma voz fraca o chama. É Tessia. A voz dela acalma o coração dele o suficiente para ele despertar. Ao abrir os olhos, Arthur vê Tessia sentada em cima dele. Ela lhe deseja um bom dia, mas ele a ignora e finge voltar a dormir, chamando-a de monstro do seu sonho. Brincadeiras à parte, Tessia diz que o avô está esperando por ele do lado de fora, mas Arthur não dá muita atenção. Então, ela o arrasta da cama, mandando ele arrumar o cabelo bagunçado. Arthur retruca que o cabelo dela parecia o da Medusa há poucos segundos. Enquanto troca de roupa, Tessia pergunta se ele vai mesmo ficar ali, e Arthur responde que ainda não decidiu, chamando-a de princesa. Tessia, irritada com a formalidade, dá um beliscão nas costas dele e avisa que vai ficar muito brava se ele chamá-la de princesa de novo. Arthur comenta que ela já parece brava o suficiente, o que o faz pensar se ela pode ficar ainda mais furiosa. Depois de se arrumar, Arthur sai do castelo com Tessia e encontra uma carruagem onde Alduin implora para Virion não deixar Arthur ficar. Alduin e Merial têm um preconceito forte contra humanos, como já sabemos, mas Virion não dá ouvidos e entra na carruagem, deixando claro que gosta de Arthur e que a decisão é final. Tessia escuta Alduin e
defende Arthur, dizendo que ele deveria ficar, já que salvou a vida dela. Alduin admite que é grato, mas não o suficiente para deixar um humano sujar as terras sagradas. Virion manda o filho calar a boca, afinal, ele é rei e deveria ter mais juízo. Em seguida, Virion chama Arthur e Tessia para subirem logo na carruagem. Pouco depois, eles partem para o lugar onde vive um velho amigo de Virion. Tessia adormece no ombro de Arthur, e Virion pede que ele a deixe descansar, explicando que ela acordou cedo porque é um dia importante que vai decidir o futuro de Arthur. Virion lamenta que a neta tenha crescido num ambiente solitário, sem amigos, porque todos tentaram se aproveitar dela. Por isso, Tessia sempre se manteve distante. Ao ouvir isso, Arthur entende por que Tessia fica irritada quando ele a chama de princesa. Virion diz que ela só sorri de verdade com Arthur e agradece por ele ser amigo dela, fazendo Arthur perceber o quanto ela o valoriza. Arthur nota que Virion é um cara bondoso e decide confiar plenamente nele a partir de agora. A carruagem chega ao destino, parando em frente a uma casa que parece a do Frodo, de O Senhor dos Anéis. Arthur se pergunta quem é o dono daquele lugar misterioso e por que alguém tão importante fez o antigo rei ir pessoalmente visitá-lo. Virion, que estava agindo como realeza até então, de repente vira um velho comum, batendo o pé na porta e chamando a dona da casa de velha bruxa. Sem resposta, ele encosta o ouvido na porta para escutar, mas leva um susto quando ela abre com força, jogando-o no chão. A velha diz que ouve perfeitamente bem e não precisa que ele grite. Virion se levanta e apresenta a senhora como Rhinia Darkassan, mostrando Arthur e Tessia. Segundo Virion, Rhinia é uma maga especial, poderosa o suficiente para realizar o desejo de Arthur. Arthur fica aliviado e diz que é uma honra conhecê-la. Rhinia gosta da educação do garoto e os convida a entrar. Arthur olha o lugar e só vê um balde d'água. Então, pergunta como ela vai ajudá-lo a falar com os pais, sem nenhum equipamento de comunicação por ali. Rhinia explica que é uma vidente, uma maga que vê fragmentos do passado e do futuro. Ela tenta usar seus poderes em Arthur, mas se surpreende por não conseguir enxergar quase nada. Chamando-o de especial, ela diz que ele é diferente. Arthur responde que não quer saber do futuro, só deseja avisar aos pais que tá vivo e que não precisam se preocupar. Rhinia aceita e pede que ele olhe pro reflexo da água no balde, pensando nos pais. Ela usa seus poderes mágicos, e Arthur vê sua mãe, Alice, e seu pai, Reynolds, almoçando juntos, ainda de luto por ele, comentando que hoje seria o aniversário dele. Eles relembram o dia em que perderam Arthur e como não conseguiram seguir em frente, mesmo morando numa mansão na cidade, onde Reynolds agora trabalha na segurança. Enquanto choram pensando em Arthur, ele finalmente fala com eles, dizendo que tá vivo e bem na Terra dos Elfos. Explica que tá usando um tipo especial de magia para falar e que não pode voltar agora, porque tem algo errado com seu corpo que precisa consertar. Pede que não se preocupem e que não se culpem pelo que aconteceu. Ao encerrar, dizendo que os ama, Alice abraça Reynolds, emocionada por saber que o filho tá vivo. Arthur tá com os olhos cheios de lágrimas, ele não quer mais ver os pais tão sofridos. Então, jura se tornar forte o suficiente para nunca mais causar esse sofrimento e pede para Virion aceitá-lo como discípulo. Mas sua determinação não é tão simples, já que Alduin e Merial não gostam da ideia de ele ficar com eles. Um humano na cidade não é motivo de festa. Virion e Tessia se reúnem de novo com Alduin. Tessia tenta convencer o pai, dizendo que o garoto que eles estão rejeitando salvou a vida dela 2 vezes. Se não aceitarem, vão mostrar que os elfos retribuem o bem com ingratidão. Alduin diz que seu dever é proteger o povo, e ele teme que os cidadãos não aceitem Arthur. Virion também fala dizendo que nunca teve um discípulo antes, e que se tá pedindo Arthur, é porque confia que ele é bom. Sem muita escolha, por causa do carinho pelo pai e pela filha, Alduin aceita deixar Arthur ficar, mas ainda tá preocupado se o povo vai aceitá-lo. Ele pergunta a Virion quem vai se responsabilizar se algo der errado. Virion, sem hesitar, diz que assume a culpa. Alduin e Merial saem para receber Arthur. Alduin se coloca diante dele, admitindo que foi duro quando ele chegou e que a culpa não é dele, mas do jeito que os humanos são vistos. Arthur nota a mudança de atitude. O mesmo Alduin que não queria ele ali agora o recebe de boa. Alduin ama a família e faz qualquer coisa para vê-los felizes. Ele aperta a mão de Arthur em boas-vindas, mas Tessia tem uma ideia melhor. Ela desafia o pai, dizendo que, se ele tá mesmo feliz com Arthur, deve deixar ela levar ele para conhecer a cidade. Alduin, vendo que a notícia da estadia de Arthur já se espalhou, permite. Feliz, Tessia puxa Arthur pela mão e o leva para a cidade. Ela mostra as pessoas interessantes ao redor. É a primeira vez que Arthur vê a cidade dos elfos de verdade, e ele fica impressionado com a aparência deles. Tessia fala de uma loja que vende lanches e frutas, e o arrasta para lá para enfrentar a multidão. Enquanto vão, um jovem elfo esbarra em Arthur de propósito. Sempre respeitoso, Arthur não liga pro empurrão, só se desculpa e tenta seguir, mas o garoto olha com desprezo. Ele diz que Arthur tá contaminando o lugar com seu corpo humano, e que não importa o que Virion queira, ele nunca vai ser aceito por ser humano. Normalmente,
Normalmente, Arthur não reagiria como Tessia numa situação assim, mas aprendeu a ser brincalhão com ela. É uma boa chance para mostrar isso. O garoto olha para Tessia e diz que ficar com Arthur vai manchar a reputação dela. Ele se apresenta como Feirit, um nobre, e se oferece para acompanhar Tessia até em casa. Tessia repreende ele na hora, dizendo que o comportamento foi inadequado, mas não sabe que Arthur tem algo melhor em mente. Ele se curva sarcasticamente para Feirit e, de propósito, erra o nome da família, chamando de Vissura em vez de Eralit, o que soa como uma ofensa. Tessia percebe a provocação e ri, mas Feirit também entende o sarcasmo. Sem querer perder a pose de nobre, Feirit desafia Arthur para um duelo. Desafios assim não são comuns na cidade, e todos os adultos param para ver. Se Arthur recusar, vai desonrar Virion e a família real. Então, ele aceita, mesmo com Tessia tentando convencê-lo que não precisa. Feirit pede que Tessia seja juíza, e o duelo começa. Feirit avança com arrogância, mas Arthur o derruba com um único golpe. O garoto cai no chão, com os olhos virando. Tessia não se surpreende. Ela já tinha avisado que Arthur não era fraco, mas Feirit não escutou e agora paga o preço. Tessia puxa Arthur e manda ele correr. Ele foge com ela, rindo. Com o tempo, Arthur vai se acostumando com Tessia e curte a companhia dela. Eles saem juntos, comem juntos e até estudam juntos. Sempre que um elfo tenta intimidá-lo, Tessia aparece na hora para defendê-lo. Após um dos passeios diários, ela se apoia num corrimão e conversa com ele. O treinamento começa no dia seguinte, e ela pergunta o que ele acha disso. Arthur parece preocupado, e ela insiste para saber o que está incomodando e se ele ainda quer treinar. Arthur lembra de uma conversa com Virion mais cedo. Virion disse que ele está numa terra estranha, sem família ou amigos para apoiar. Mesmo assim, Arthur escolheu ficar e aprender. Virion avisou que o treinamento não ia ser fácil, mais difícil que qualquer coisa que ele já enfrentou. Mas, se ele aguentar, seu futuro está garantido. Virion deu a ele uma última chance de desistir, perguntando se ele estava mesmo interessado. Arthur confirmou que sim. Aí, Arthur olha para Tessia com empolgação e diz que está ansioso para o treinamento. Conta que já passou por muita coisa e lutou ao lado do pai. Sabe que nada que viveu se compara ao que vem agora, mas está determinado a continuar e acredita que vai ficar mais forte. Tessia estende a mão e diz que também vai dar o melhor dela. Arthur pergunta: o melhor em quê? Ela revela que vai se esforçar para não deixar ele ficar mais forte que ela e para competir com ele. Vamos ver, pensa Arthur. No dia seguinte, o treinamento começa. Ele se posiciona diante de Virion, que o apresenta a nova fase da sua vida. Ao iniciar o treinamento, Arthur pensa: a vida no reino élfico é mais acelerada que lá fora. Em poucos dias, ele aprende muito e evolui. Escolheu ficar porque sabe que foi a melhor decisão e está assumindo o controle do seu futuro. Ele diz para si mesmo que, mesmo sem saber o que vai enfrentar nesse reino desconhecido, tem certeza de que seu futuro vai ser brilhante. Vários dias passam, e até Tessia aprende a usar mana. Numa manhã, ela vai acordar Arthur na cama, mas ele não levanta. Então, ela usa mana para acordá-lo. Ele acorda gritando com ela, perguntando por que não podia ter sido de um jeito mais suave. Tessia e Arthur saem do castelo quando percebem Virion indo para uma reunião. Enquanto Arthur se pergunta do que se trata essa reunião, Tessia chama a atenção dele e conta que preparou um hambúrguer para ele. Mas, antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela deixa claro que ele precisa agradecê-la direito pelo esforço. Arthur, devorando o hambúrguer, brinca dizendo que tá mais ou menos, provocando Tessia de propósito e deixando ela irritada. Depois do café da manhã, eles vão juntos para o campo de treinamento, onde começam a lutar corpo a corpo sob o olhar de Virion. Após um tempo, Virion entrega espadas de madeira, aumentando a dificuldade do treino. Arthur provoca Tessia de novo, chamando-a de princesinha bonitinha, e ela retruca que vai dar uma surra nele para ele aprender. Conforme se acostumam com as espadas de madeira, Virion decide levar o treinamento para o próximo nível. Quando terminam a luta, ele reúne os dois para falar sobre magia. Segundo Virion, quando alguém desbloqueia a mana neste mundo, pode ganhar afinidade com um dos 4 elementos: fogo, água, vento ou terra. O elemento depende em parte da raça. Elfos, por exemplo, geralmente têm afinidade com vento, enquanto outras raças controlam melhor água ou terra. Anões são melhores com terra e fogo. Já humanos, por motivos narrativos, têm potencial para manipular todos os 4 elementos, mas isso não quer dizer que consigam. Cada pessoa geralmente tem afinidade com um só elemento, e é algo aleatório. Virion menciona casos raros de humanos que controlam múltiplos elementos, o que faz ele suspeitar que Arthur pode ser um desses. Tessia pergunta por que Arthur não treinou o corpo com magia, como ela fez. Virion explica que Arthur ainda é fraco para isso, porque seu núcleo de mana tem uma vontade de besta que está desequilibrando a relação entre seu corpo e sua magia, causando as dores no peito. Arthur suspeita que essa vontade de besta tem a ver com Sylvia, mas sabe que é cedo para tirar conclusões. Virion diz que, para resolver isso, é preciso entender o que está acontecendo dentro de Arthur.
Tessia brinca, perguntando se ele sente dor toda vez que ela acerta ele no treino, e ele admite que ela bate forte mesmo. Arthur explica por que Tessia ficou mais forte de repente, quase tão forte quanto ele. Elfos despertam a mana por volta dos 10 anos, e Tessia, que tem 9, acabou de despertar. Ela até destruiu o quarto enquanto dormia. Isso lembra Arthur de quando ele despertou sua mana ainda bebê, e explodiu a casa dos pais. Para desenvolver ainda mais o talento de Tessia, ela começou a treinar junto com Arthur. Um dia, durante o treinamento, Virion decide que tá na hora de Arthur despertar sua vontade de besta. Para incentivá-lo, Virion diz que, se o ritual der certo, Arthur não vai mais sentir dor e vai se tornar um verdadeiro domador de bestas. Curioso, Arthur senta para Virion conduzir o ritual. Virion explica que precisa acender uma chama no núcleo de mana de Arthur, garantindo que ele só vai sentir um calor por dentro. Virion transfere sua mana para Arthur, mas algo dá errado. Arthur grita de dor e libera toda sua mana, jogando Virion e Tessia para longe. No fim do ritual, Arthur desmaia. Assim que entende o que rolou, Virion leva Arthur pro castelo e fica ao lado dele até ele acordar. Quando Arthur tá bem, Virion pergunta se ele sabe o que é a vontade de besta dentro dele. Arthur responde vagamente que é a vontade de um dragão. Virion já suspeitava disso. Como dragões são criaturas lendárias, ele faz Arthur prometer que nunca vai contar pra ninguém, porque pessoas mal intencionadas podem tentar roubar essa vontade, causando conflitos perigosos. Agora que a vontade de besta de Arthur foi despertada, Virion diz que ele pode voltar para casa em 4 meses, o que surpreende Arthur, que achava que teria que ficar mais 2 anos. Virion explica que vai rolar um intercâmbio cultural entre os 3 reinos em 4 meses, e um portal para Zestier, onde os pais de Arthur vivem, vai ser aberto. Arthur fica emocionado ao perceber que, quando viu Virion saindo para uma reunião, ele estava, na verdade, negociando com os outros reinos por causa dele. Virion diz para ele ficar feliz, porque vai reencontrar os pais. Arthur se pergunta como Tessia vai reagir a essa notícia. Virion o tranquiliza, dizendo que Tessia já foi avisada pelos pais. Mais tarde, naquela noite, Arthur conversa com seu ovo de dragão sobre a partida, e o ovo começa a brilhar. Quando começa a chocar, Arthur entra em pânico, imaginando o que pode sair dali. Mas quando a casca se quebra, surge um dragãozinho adorável, quase um gatinho. Arthur se encanta com a fofura. Só que quando ela morde o braço dele como filhote, ele percebe que não é tão amigável. A mordida foi para lançar um selo nele. Agora, Arthur consegue ouvi-la, mesmo que sejam só sons confusos. Ainda assim, ele fica feliz por ouvir a voz dela. Ele a chama de Sylvie, em homenagem a Sylvia, e se pergunta o que significa o selo no braço. De qualquer forma, ele não acredita que virou pai, com só 8 anos. A chegada do novo mascote é surpreendente, e ele fica curioso para saber como a comunidade, principalmente Tessia, com sua personalidade animada, vai reagir. Na manhã seguinte, Tessia chega, como sempre, para acordar Arthur. Como ele dorme pesado, o toque leve dela não funciona. Ela tira o cobertor e vê a criatura estranha. O grito dela é tão alto que acorda Arthur, mas, diferente do esperado, não é de medo. Tessia tá empolgada com a nova criatura, pega ela no colo e faz carinho como se fosse um bebê. Juntos, vão pro campo de treinamento encontrar Virion. No caminho, Tessia tenta fazer Sylvie gostar dela, mas a fera só quer o mestre. Quando chegam, Virion não se surpreende. Ele pergunta se a criatura é resultado da assimilação da vontade da besta, e Arthur confirma. Olhando para Sylvie, Arthur pensa no quanto ela pode ser rejeitada pela sociedade. Sem ele dizer nada, Virion percebe a preocupação e tranquiliza, dizendo que não tem problema. Ninguém vai acreditar que é um dragão de verdade, então podem dizer que é uma besta mágica especial. O treino do dia começa, e Virion explica que, agora que Arthur despertou sua mana bestial, precisa treiná-la também. E qual a melhor forma senão um duelo físico? Virion se transforma na sua besta espiritual, uma pantera sombria. A criatura é assustadora, com som, energia e uma luz sombria que intimida as crianças. Para piorar, Virion manda Arthur enfrentá-la. Arthur mal consegue vê-la e desiste rápido, admitindo a derrota. Virion volta à forma de elfo e explica que a Pantera Sombria usa som e luz de forma furtiva, ficando quase invisível, mas consome muita energia. Depois de bulizar Arthur, Virion pega um bastão para treinar como pessoas normais. Dias passam, depois semanas, talvez meses. Arthur treina sua vontade bestial e sua mana, ficando mais forte até conseguir enfrentar a Pantera Sombria. Com a abertura do portal se aproximando, Tessia começa a sentir o peso da partida de Arthur. A cidade faz uma festa antes do intercâmbio, mas Tessia não curte, porque seu amigo vai embora. Arthur tenta fazer ela ao menos sorrir. Num outro dia, enquanto anda pela cidade, um garoto esbarra nele e o encara por ser humano. É Feirit,
Lembra? O mesmo elfo que desafiou Arthur para um duelo e perdeu com um golpe. Ele se aproxima e pergunta se Arthur lembra dele. Arthur, sincero, diz que não. Quem lembraria? Feirith parece insignificante. Tentando se explicar, ele diz que tá pronto para uma revanche, achando que agora pode vencer. O resultado é o mesmo. Arthur acerta e ele cai. Tessia conta para Arthur quem é o garoto, e Arthur estende a mão em cumprimento. Surpreendentemente, Feirith aceita, dizendo que só queria ser amigo de Arthur, e ficou chateado quando ele não ofereceu a mão antes. Eles conversam, e Arthur descobre que Feirith vai pro intercâmbio. Feirith diz que todos os filhos dos nobres vão, mas Tessia não, porque não querem que a princesa frágil se perca de novo. Frágil? Essa palavra não combina com Tessia, considerando o quanto ela é forte. Para provar isso, ela acerta Feirith, que voa e cai num castelo inflável, desmaiando na hora. Nunca vi uma princesa bater num subordinado assim. Deve ser a primeira vez. Vendo a confusão, Arthur puxa Tessia e sai rápido. Quando se afastam, ele avisa que uma princesa deveria se controlar e não bater nos subordinados. Mas Tessia não liga. Tá com a cabeça cheia, principalmente porque Arthur tá indo embora. Ela reclama que ele tá abandonando ela e ainda agindo como pai ao repreendê-la. Chama ele de velho e sai correndo pro quarto pra chorar. Arthur, vendo que ela tá chateada, vai até o quarto dela pela janela, segurando flores de sino. Tessia nota pela janela e vai até ele. Ele coloca uma flor na orelha dela e a convida pra sair. Eles caminham pela floresta, mesmo com os avisos pra não irem lá. Depois, ele acende uma fogueira e eles sentam pra conversar. Tessia começa a ficar sonolenta e Arthur a incentiva a dormir, mas ela quer ficar com ele. Falam sobre o mundo humano, mas ela acaba adormecendo. No dia seguinte, Arthur se prepara para partir. Virion dá uma bússola para ele não se perder, dizendo que ela tem o símbolo do Zeralit. Se ele quiser voltar, vai saber o caminho. Virion também deixa escapar, disfarçadamente, que sabe da escapada deles na noite anterior. Antes de ir, Arthur pergunta por Tessia, mas acha que ela tá triste demais para se despedir. Quando tá na frente do portal com as outras crianças, Tessia grita o nome dele e corre até ele, até tropeçando no caminho. Ela o abraça, pedindo para ele não pular refeições quando voltar para casa. Ele a abraça de volta, dizendo que vai sentir saudade. Com lágrimas, ela diz que também vai. O portal se abre numa despedida emocionante. Após uma longa viagem, Arthur chega ao reino humano. Ao pousar em Zestier, ele tá feliz por rever os pais. Caminha até a casa, se prepara e bate na porta. Uma garotinha abre a porta. Ele olha para a doce menina, sabendo que é sua irmã. Seus pais correm até a porta, chamando a menina de Eleanor. Quando chegam, ficam tão chocados que não reagem. Arthur sorri e diz que voltou. Alice e Reynolds ficam atônitos ao verem Arthur diante deles, incapaz de acreditar que ele está de volta. Eles o abraçam com força, deixando ele emocionado com o reencontro. Eleanor, a filha mais nova, observa a mãe chorando e diz para ela não derramar tantas lágrimas. Arthur olha para a menina e percebe que ela é sua irmãzinha, alguém por quem ele sacrificaria a própria vida. Ele se ajoelha diante dela, se apresenta com um sorriso gentil e deixa ela surpresa por finalmente conhecer o irmão de quem tanto ouviu falar nas histórias dos pais. Dentro da casa, Alice começa a fazer várias perguntas sobre os anos que Arthur passou longe. Ele responde que está bem, tranquilizando ela, mas Reynolds, com um tom leve, pede à esposa que pare de sufocar o garoto com tantas perguntas. Eleanor, sentindo ciúmes da atenção que Arthur está recebendo, faz uma careta. Alice a incentiva a se aproximar do irmão, dizendo que ele é o herói das histórias que ela sempre contou. Arthur, com carinho, diz que estava ansioso para conhecer Eleanor, deixando ela mais à vontade. Nesse momento, Sylvie, o bebê dragão, pula nos braços de Eleanor, deixando ela encantada com a criatura fofa. Quando todos se sentam, mais calmos, Arthur começa a contar o que aconteceu desde que se separou da família. Ele decide não mencionar Sylvie, inseguro sobre como os pais reagiriam, e explica que sobreviveu a uma queda por um golpe de sorte. Conta como resgatou Tessia e passou os anos seguintes no reino élfico, treinando e tratando uma doença. Sobre Sylvie, diz apenas que ela é uma fera de mana, que adotou após encontrar a mãe dela muito fraca para sobreviver. Alice e Reynolds acreditam na história, aliviados por ele estar vivo e bem. De repente, Reynolds pergunta em que estágio está o núcleo de mana de Arthur. Alice o repreende por trazer esse assunto logo após a volta do filho, mas Arthur, curioso, pergunta sobre o trabalho atual do pai. Reynolds, com orgulho, conta que é instrutor de segurança em uma famosa casa de leilões, e que seu núcleo de mana atingiu o estágio laranja escuro, um nível intermediário, há 2 anos. Arthur fica impressionado, reconhecendo o esforço do pai, mas revela que seu próprio núcleo está no estágio vermelho claro, apenas um nível abaixo. Reynolds, surpreso por quase ser superado pelo filho, o desafia para um duelo amistoso no jardim, querendo ver o quanto ele evoluiu. Alice protesta, mas os dois insistem.
Nesse momento, um homem chamado Vincent entra na casa, perguntando se é verdade que o filho de Reynolds está vivo. Reynolds explica que Vincent é o dono da casa de leilões onde trabalha e que a casa onde estão pertence a ele. Arthur cumprimenta Vincent e logo faz amizade com Lilia, a filha dele, que fica encantada com a fofura de Sylvie. Reynolds, animado, convida Vincent para assistir ao duelo entre ele e Arthur no jardim, e todos seguem para lá. Vincent fica surpreso ao saber que o núcleo de Arthur está no estágio vermelho claro, algo raro para uma criança de apenas 8 anos. Alice explica que seu filho sempre aprendeu rápido e que não haveria motivo para ele mentir. Mesmo assim, Vincent acha difícil acreditar, já que até os melhores alunos das academias mais renomadas atingem esse estágio apenas aos 13 anos. Enquanto isso, Arthur e Reynolds terminam o aquecimento no jardim e começam o duelo. Arthur bloqueia os ataques do pai com agilidade e contra-ataca, mas Reynolds defende com facilidade, dizendo que ele ainda precisa melhorar. Arthur, porém, surpreende ao usar técnicas aprendidas com Virion, empurrando o pai para trás. Reynolds admite estar impressionado, mas avisa que agora vai lutar a sério. Reynolds concentra mana no punho, transformando-a em chamas, deixando Arthur surpreso. Nesse mundo, cada usuário de mana nasce com um elemento específico. Para conjuradores, identificar e usar o elemento é mais fácil, mas para aumentadores como Reynolds, alcançar esse nível exige muita prática e percepção. Ele cobre o corpo inteiro com mana flamejante e avança contra Arthur, que se defende, mas é empurrado para trás. Arthur reflete sobre sua vida passada, quando usava um poder chamado Ki, semelhante a mana, mas que permitia escolher qualquer elemento. Ele acredita que, por não ter nascido com um elemento específico nesta vida, pode usar todos, graças ao treinamento acumulado. Com isso em mente, ele reúne mana nos punhos, que começam a emitir um brilho dourado, deixando todos surpresos. Arthur bloqueia os punhos flamejantes de Reynolds, e o choque entre os dois cria uma onda de impacto que os afasta. Reynolds ataca com mais agressividade, acertando um golpe sólido. Arthur, lembrando dos treinos com Virion, usa sua maestria em Kai para melhorar seus movimentos. Ele dominou o elemento fogo rapidamente, e Virion o levou a um nível além. Relembrando o treinamento, Arthur libera novamente a aura dourada, agora transformada em eletricidade. Raios saem de seu corpo, incendiando a grama ao redor, deixando Reynolds perplexo ao perceber que Arthur dominou uma forma superior de magia de fogo. De repente, Arthur usa magia da água, manipulando a água de uma fonte próxima para atacar Reynolds. Todos ficam chocados ao vê-lo usar dois tipos de magia ao mesmo tempo. Reynolds desvia do ataque por pouco, e Arthur cancela seus feitiços. Emocionado, Reynolds abraça o filho imediatamente, dizendo que está orgulhoso e perguntando quando ele aprendeu isso. Arthur responde que foi algo recente, mas que ainda não domina bem a água. Alice e Eleanor tratam o feito como algo normal, mas Vincent e sua esposa ficam sem palavras, convencidos de que Arthur é um gênio. Todos voltam para dentro da casa e se sentam à mesa. Vincent comenta que o futuro de Arthur é brilhante, e Reynolds, orgulhoso, lembra que Arthur despertou seu mana aos 3 anos, destruindo a casa no processo. Vincent fica surpreso ao ouvir isso. De repente, Vincent se levanta e sugere que Arthur seja enviado para a Academia Shiros, a melhor escola de magos do continente. A esposa de Vincent concorda, dizendo que eles podem patrocinar a educação de Arthur, esperando benefícios futuros. Alice fica nervosa com a proposta, dizendo que não sabem se a academia aceitaria seu filho, mas Vincent responde com confiança que conhece o diretor e pode dar um jeito. Arthur, porém, pede a palavra, dizendo que, como o assunto é sobre ele, deveria ter voz na decisão. Ele explica que acabou de se reunir com a família e não quer se afastar tão cedo. Vincent entende seus motivos, e Arthur, cansado após o combate, se despede. Lilia o segue, dizendo que ele está indo na direção errada, e o leva até a cozinha no porão. Lá, ela conversa alegremente com os criados, pedindo pratos de carne deliciosos. Uma velha empregada brinca que Lilia deveria cuidar da dieta, pois ganhou peso, e Lilia retruca, pedindo que não falem sobre isso. Arthur fica surpreso ao ver esse lado de Lilia, que até então era tímida. Uma das criadas explica que Lilia sempre vai lá comer quando está estressada, por causa da pressão de seus pais para que ela desperte como maga. Arthur pergunta o motivo, e a criada conta que Lilia e sua família esperam que ela se torne uma maga poderosa, o que gera uma grande expectativa. À noite, Alice e Reynolds vão até o quarto de Arthur para conversar. Eles dizem que estão muito felizes com seu retorno e extremamente orgulhosos de seu talento. Arthur tenta contar algo, mas eles o interrompem, dizendo que podem conversar no dia seguinte, e desejam boa noite, deixando ele descansar. Na manhã seguinte, Arthur corre para o salão assim que acorda, pois alguns velhos amigos dos pais estão lá para vê-lo. São os membros do grupo de aventureiros de Alice e Reynolds. Angela o abraça com tanta força que ele mal consegue respirar. Depois, ele troca um toque de mãos com Adam, o tanque do grupo, e Helen, que começam a discutir como sempre, mesmo enquanto dão as boas-vindas a
a Arthur. De repente, Jasmine começa a revistá-lo sem motivo aparente, só porque queria tocá-lo. Depois, ela o abraça, pedindo perdão e dizendo que tudo era culpa dela. Após esse reencontro emocionante, o grupo começa a contar a Arthur sobre suas missões recentes em lugares distantes, continuando a discutir por coisas bobas, como de costume. Ao ouvi-los, Arthur percebe que há muito sobre esse mundo que ele ainda não conhece. Ele pensa que se tornar aventureiro poderia ser uma boa forma de aprender, mas, ao olhar para sua família, sente que ainda não está pronto para deixá-los novamente. Então, se você curtiu o vídeo e quer a continuação, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, e se ficou até aqui, comenta aí o nome do seu anime favorito para eu dar uma olhada. É isso, e até o próximo resumo do Tio Wasabi.